Muitas crianças enfrentam dificuldades na escola não por falta de atenção ou interesse, mas por problemas de visão não diagnosticados. Estudos mostram que um número significativo de crianças e adolescentes apresentam alguma condição oftalmológica e, sem o tratamento correto, isso pode afetar o desempenho escolar e até mesmo levar à evasão. Para falar sobre esse assunto e esclarecer os principais sinais de alerta, eu converso ao vivo com o oftalmologista Ícaro Calafiore, doutor que está conectado aqui com a gente. Um ótimo dia, seja bem-vindo. Olá, bom dia, Wilker. Bom dia pelo convite mais uma vez. Poder falar um pouquinho aí sobre a saúde ocular, principalmente agora em crianças, né? É um assunto importante, né? Porque muitas vezes os pais demoram para perceber que a criança está com algum probleminha ali na visão. E a criança, obviamente, não tem essa capacidade de manifestar explicando que está com esse problema. Como que a gente faz? Quais são os principais sinais de alerta que podem indicar um problema na visão e de que forma esse diagnóstico acontece? Olha, é muito importante a consulta de rotina. Pelo menos uma vez por mês, uma vez por ano, é importante essa avaliação. Então, a criança nasceu, fez o teste do olhinho. Depois do teste do olhinho, o ideal é que ela seja avaliada ali no final do primeiro ano e depois entrou na escola todos os anos fazer essa avaliação, porque é muito importante o diagnóstico precoce. Existem algumas alterações, por exemplo, de óculos, né, miopia, hipermetropia, astigmatismo, que se não forem tratados bem desde o início, isso pode levar a um prejuízo do desenvolvimento da visão dessa criança. E às vezes ela pode levar ao que a gente chama de vista preguiçosa, conhecido como ambliopia, ou seja, ela não desenvolve aquela visão e fica com aquela visão baixa para o resto da vida. Então, o diagnóstico precoce é fundamental, né, doutor? Isso é muito importante. E igual, por exemplo, eu já vi muitos casos no consultório que a pessoa vem, tá com dificuldade de aprender e tudo mais, e às vezes não é nem questão de só não conseguir aprender por dificuldade, por déficit de atenção, mas às vezes é porque a pessoa não está conseguindo enxergar para poder fazer, copiar o quadro, enfim, acaba tendo um atraso até mesmo no questão dos ensinos. Então, essa falta de interesse aparente da criança pelas atividades escolares, essa falta de interesse em fazer a lição de casa, também pode ser um sinal de que a criança está com dificuldade para enxergar? Pode sim, isso aí é uma coisa que a gente percebe muito, às vezes uns diagnósticos errados até, né? Que não era uma falta de atenção por um déficit de atenção, mas é assim, não estava conseguindo prestar atenção porque não estava enxergando. Então é muito importante essa avaliação de rotina no oftalmologista para poder tratar. É lógico que às vezes a criança não consegue explicar que não está enxergando no olho e tudo mais, mas a gente consegue ver isso aí dentro do consultório. Então, isso é a importância dessa avaliação, pelo menos uma vez por ano. Vai lá, tira, vamos lá, coloca janeiro ou julho, tira as férias sempre e continua vendo sempre naquelas férias, que aí ele coloca como um marco. Isso é muito importante para os pais ter essa consciência e sempre levar seus filhos uma vez por ano. Criança também sente dor de cabeça quando está com a vista ruim? Porque quando a gente é adulto, isso é comum, né? A gente já sente dor de cabeça e já pensa, não, meu óculos às vezes está fraco, ou eu estou com algum problema de visão. Na criança, o sintoma é parecido? Mesma coisa. Também tem a questão da dor de cabeça, fica forçando, dá aquele cansaço, conhecido como astenopia. Então, é a mesma coisa que acontece em criança, acontece também no adulto. Só que, às vezes, muito comum em criança também ter uma sinusite, alguma outra alteração que também dá dor de cabeça. Mas a gente consegue diagnosticar isso na consulta, que na consulta a gente avalia, vê se tem algum grauzinho e trata, para poder resolver a questão dessas dores. Muito bem, a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia são os problemas mais comuns na infância. Como que a gente diferencia cada um deles? Isso. As mais comuns são essas que você falou mesmo. A miopia é aquela dificuldade de enxergar de longe. A hipermetropia é a dificuldade de enxergar de perto. O astigmatismo é uma alteração na curvatura da córnea. Em vez da córnea ser redonda, igual uma bola de futebol, ela é ovaladinha, igual uma bola de futebol americano. E dependendo da posição que ele for, é o eixo do astigmatismo. Aí existe até uma doença, quando se avança muito em relação ao astigmatismo, que se chama ceratocone, que ele fica como se fosse a ponta daquela bola ali, sabe? Então é importante o diagnóstico precoce para tratar e evitar de evoluir aí para essa dificuldade de enxergar, esse defeito
do desenvolvimento da visão da criança. Doutor, e quais são, de fato, conhecidos pela ciência até hoje, os impactos das telas na saúde ocular das crianças? O que já temos de comprovação científica com relação a esse assunto? As crianças hoje com 2 anos, a gente já percebe ali crianças mexendo no celular, mexendo no tablet. Isso pode impactar na visão delas ali na frente? Enfim, o uso de tela durante muito tempo tem várias repercussões, né? Dentro da parte oftalmológica, o que a gente percebe? O excesso de visão de perto por hora ali ininterrupta, ou seja, aquela pessoa que entrou ali mexendo no celular, aquele horas e horas mexendo no celular, não tem aquele revezamento com a visão de longe, a gente percebe um aumento de grau de miopia. Então, foi até comentado aí, saiu um tempo atrás uma reportagem falando da epidemia de miopia, justamente por isso. Que depois da pandemia, que veio a questão do celular, hoje o tempo de descanso de uma criança acaba sendo no celular. Então, ela está estudando, visão de perto, ou trabalhando no computador, e quando vai descansar, ela acaba pegando o celular, que também é visão de perto. O que a gente aconselha muito é questão de intercalar essa visão de perto com visão de longe, ou seja, tomar uma água, tudo mais, ou até mesmo ir para atividades fora de casa, assim, atividades assim, ao ar livre. Isso aí já tem um estudo, inclusive, que mostra que pessoas que estão mais ao ar livre têm menos graus, menos evolução de miopia. Tá, você diz que tem que intercalar. Esse revezamento precisa acontecer de quanto em quanto tempo, mais ou menos? Existe algum consenso com relação a isso? Não tem nenhum consenso. Eu gosto sempre de colocar entre 20 minutos de perto, 1 a 2 minutos de longe, fazer Algo uma simples média, de assim, fazer, não é sabe? difícil, Não então. ficar. Isso, não é assim. O ideal é não ficar tanto tempo com visão de perto, sem intercalar com a visão de longe, entendeu? Entendi. E a partir de que idade esses problemas começam a aparecer? Quando falamos especificamente dos problemas que são resultantes do excesso de telas. Existe alguma idade ali que os pais precisam ficar mais atentos justamente para essa questão das telas específicas? Isso aí depende muito de quanto é o tempo que o pai permite de uso de tela, né? Então, o que eu aconselho? Entrou na escola, fazer uma avaliação uma vez por ano, para justamente a gente poder estar avaliando. Ah, não tem grauzinho? Ótimo, ano que vem volta de novo. Não tem grauzinho? Que bom, vamos mais um ano. Opa, surgiu o grauzinho, já vamos começar o tratamento para que isso não evolua. Hoje, por exemplo, existem lentes de óculos que ajudam a evitar essa progressão da miopia. Então, hoje a gente tem uns tratamentos mais legais, tem casos de usar colírio, que retarda ou às vezes até melhora a questão dessa miopia. Então, é importante esse diagnóstico precoce para que não venha evoluir lá na frente com alterações mais severas. Muito bem. Ainda falando sobre essa questão do tratamento, tem como então regredir? Tem como chegar, por exemplo, perto de curar esse problema de vista que a criança consegue aí, de acordo com o tempo, com a idade com a qual for feito o diagnóstico? Então, hoje já existem alguns colírios que podem ser usados e algumas lentes especiais que fazem esse tratamento. Então, hoje a gente já tem uma evolução tecnológica que permite o tratamento que tinha até então era só óculos, né? Óculos, e hoje não, a gente já consegue algumas coisas, alguns mecanismos, né? E consiga dar uma retardada nessa evolução da miopia, até mesmo diminuir a ponto de não precisar de usar óculos. E algumas crianças, elas têm resistência a usar os óculos, né? Como que a gente tenta corrigir isso? Tem alternativas? Então, é o seguinte, a criança, quando ela realmente tem muita dificuldade para enxergar, ela vai para o óculos e não vai ter dificuldade nenhuma. Existe uma questão do grau de astigmatismo, que é um grau, assim, se ele for um grau muito alto, ele acaba distorcendo um pouco a imagem daquela criança, então às vezes ela não consegue se adaptar. Então, muitas vezes, o que eu faço aqui no consultório? Faço um grau menor, para ela conseguir adaptar naquele grau, e depois, gradativamente, a gente chega naquele grau ideal para ela. Porque aí ela já usa, estimula a visão dela, melhora a qualidade de vida dela, para ela poder estar sempre usando esse óculos. Doutor, falar com os professores também pode ajudar, né? A identificar que a criança está com algum probleminha de visão. Porque às vezes o professor identifica ali que a criança está com alguma dificuldade de aprendizagem e aí essa comunicação com os pais pode fazer diferença. É muito importante a comunicação sempre do professor com o pai, para o pai entender também como que está acontecendo em relação ali à vida da criança na escola, né?
E uma outra coisa que eu queria comentar em relação a essa idade escolar, que é muito importante para o tratamento precoce, é a questão do estrabismo, que é aquela criança que tem aquele olhinho torto. Então, aquele olhinho torto é importante o tratamento precoce, por quê? Porque se não tratar, também leva um prejuízo de desenvolvimento da visão, que é a miopia que a gente tinha comentado, e a pessoa tem aquela perda de visão daquele olho. Porque aquele olho que fica torto, normalmente é o quê? Um olho está reto e o outro olho entorta. Esse que entorta, o próprio organismo ajuda a ele não ficar enxergando também. Porque senão você teria que ficar vendo dois, né? Que a gente chama de diplopia. Para isso não acontecer, ele acaba suprimindo o desenvolvimento da visão daquele olho que entorta, e isso pode levar a prejuízo na visão lá no futuro. Então é muito importante, tem questão do estrabismo, procurar também um especialista para fazer o melhor tratamento e não ter essas diferença muito de visão de um lado para o outro. Tá explicado, viu, doutor? Obrigado pelo alerta aos pais, aos professores também que estão nos acompanhando. Ficar atento a esses sinais aí pode fazer a diferença. O diagnóstico precoce é fundamental, ficou isso bem claro aqui na nossa conversa. Agradeço, um abraço, até a próxima. Muito obrigado, Wilson. Obrigado pelo convite aí. Fico à disposição sempre que precisar. Estou às ordens. Tem o meu Instagramzinho, é Ícaro Calafiore, @Icaro Calafiore. Entre em contato, que a gente pode tirar mais dúvidas. Qualquer coisa, estou sempre à disposição. Perfeito, voltaremos a falar então. Tchau, tchau.